Miller detona o futebol moderno. Jogadores de hoje têm cérebro de passarinho. E se eu te dissesse que o melhor jogador do mundo poderia ter sido brasileiro, mas nasceu na época errada? Segundo ele mesmo, se jogasse futebol hoje, estaria disputando com Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior pelo troféu da FIFA. O nome dele? Miller. Campeão do mundo, multicampeão pelo São Paulo, ídolo do Palmeiras e dono de opiniões que vão te fazer questionar tudo sobre o futebol moderno. Hoje, Miller é comentarista, mas continua chutando forte, agora, contra o futebol atual. Ele concedeu uma entrevista ao Abre Aspas do GE, onde disse que os jogadores atuais têm cérebro de passarinho e que os reservas de 94 são melhores que a seleção atual. Fica comigo até o final desse vídeo, pois daqui a pouco vamos reagir a um trecho dessa entrevista. Mas antes vamos ver quais foram as principais falas dele ao GE. E ele começa dizendo o seguinte: no futebol de hoje, eu seria o melhor do mundo. Isso mesmo, sem meias palavras. Para ele, o futebol de hoje perdeu o cérebro. Hoje os jogadores têm cérebro de passarinho. Correm muito, mas pensam pouco. Miller afirma que na sua época jogava-se com inteligência, com criatividade, com arte. Hoje, segundo ele, tudo virou físico, força, tática e obediência cega ao técnico. Você dá 2 dribles, o treinador já grita: para com isso. Mataram a individualidade. Hoje, ninguém mais improvisa. E a comparação fica ainda mais pesada. O banco da seleção de 94 era melhor do que os titulares do Brasil de hoje. Aquela reserva nossa ganharia a Copa atual com sobras. Segundo ele, Cafu, Leonardo, Dunga, Romário, Bebeto e companhia eram de outro nível. E que hoje, muitos jogam mais pelo marketing do que pela bola. Outro alvo das críticas de Miller: a quantidade de técnicos e jogadores estrangeiros nos clubes brasileiros. Estão destruindo o nosso DNA. O Brasil perdeu a identidade no futebol. Hoje, todo time quer jogar como europeu e ninguém mais joga como brasileiro. E Miller não para por aí. O bastidor do futebol é sujo. Tem muita politicagem, muita armação. Por isso eu me assumo. Sou de direita. Digo o que penso e não tenho medo de ninguém. Ele acredita que o futebol atual é dominado por interesses escusos. E que, enquanto o talento for sufocado por tática, nunca mais veremos um novo Ronaldinho, Rivaldo, Romário ou ele mesmo, Miller. Agora vamos reagir a um trecho dessa entrevista do Miller ao Abre Aspas do GE. Dunga, Bebeto, Raí e o cruzamento de Jorginho. Olha só a cabeçada de Miller, é perfeita. 2-0 Brasil. Veja no replay que Miller cabeceia entre 2 zagueiros. Mais uma vez, para você, vale a pena ver o segundo gol do Brasil, o gol de Miller. As individualidades de 94 não se compara com nenhuma viração de hoje, nem esquece. Seja titular, seja no banco. Não dá para comparar. Com certeza, os reservas de 94 tinham grandes possibilidades de ganhar uma Copa do que a geração de hoje. O Ronaldinho, eu, Viola, Paulo Sérgio, Cafu até então, né? Cafu entrou depois com a expulsão do Leonardo. Nós vencemos Copas com individualidade. Né? O Romário sendo protagonista em 94, né? 2002, protagonista o Ronaldinho e o Rivaldo. Individualidade. Porque nós já sabíamos, você reparar um erro ou uma necessidade atrás é muito mais fácil do que você procurar uma solução lá na frente, hoje. E nas Copas que nós vencemos no passado, não. Atrás estava excelentemente bem, assim como lá na frente. Então, tá tudo certo. Assim nós vencemos as Copas, né? Os treinadores não tinham muito trabalho lá atrás, porque era tanto jogador bom e lá na frente também. Assim como as peças de reposição. Hoje não. Hoje o Ancelotti olha para o banco e vê quem? Ninguém. Mas veja bem, os jogadores da seleção brasileira são bons nos seus times. A maioria. Em especial Rafinha no Barcelona, Vinícius Júnior no Real Madrid. Eles são protagonistas, eles arrebentam no jogo, tá? Aquela coisa toda, tá? Mas nas seleções não jogam. Nas seleções, como você falou, não são protagonistas, né? O Brasil não tem um time hoje, não tem uma cara. E muitas vezes, quantas e quantas vezes eu vi isso no século passado, na minha época.
A gente não tinha uma cara, mas tinha individualidade que fazia muita diferença. O jogador brasileiro hoje, o atacante, ele pedala diante de um lateral e toca para trás. Hoje, se o meia não tocar do meio campo pro goleiro, ele não é futebol moderno. Quer dizer, então, graças a Deus eu não vivi isso, né? Graças a Deus, porque imagina só eu ter que atrasar uma bola para um zagueiro lá do campo de ataque. Isso nunca entrou na minha cabeça e na cabeça dos meus contemporâneos da época. A gente não, mano a mano, ou você supera o adversário ou ele vai te superar de alguma maneira. Esse princípio de bola, do drible, né? O jogador perdeu. Foi na categoria de base e o treinador falou pro atacante assim, de beirada, né? O ponta direita ou o ponta esquerda, ele falou assim, não. Domina a bola, não dribla não, toca para trás. Vamos recomeçar. Quer dizer, se o recomeço é lá atrás, depois de estar lá na frente, quer dizer, eu não entendo muito essas dinâmicas, entendeu? Não entendo e não aceito também. Porém, infelizmente, o nosso futebol hoje brasileiro, falando futebol nosso brasileiro, é assim. Eu acho um absurdo, mas isso, a geração de hoje acha que é um futebol moderno. Eu acho que é uma neura, eu acho que é um atraso de futebol. Porém, o jogador hoje, vocês sabem muito bem que ele tem muita força, mas ele pensa pouco. O jogador hoje, ele conduz a bola para passar. Antes a gente dava um tapa para chegar. Diferente. Então são dinâmicas diferentes, né? Hoje o jogador corre para chutar. Antigamente ele ajeitava para bater. E isso vai o quê? Do pensamento, do raciocínio. O jogador hoje, como tem muita força, né? O cérebro dele é de passarinho, ele não pensa muito. Então, infelizmente, a gente vê hoje no Brasil o protagonista ser a força. Agora me diz, será que Miller está exagerando ou será que ele tem razão? Será que o futebol brasileiro perdeu mesmo sua essência? Será que ele seria o melhor do mundo hoje? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E prepara que no próximo vídeo tem mais verdade nua e crua do mundo da bola. Se você gosta de futebol raiz, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com um amigo que vive dizendo: na minha época era melhor.